Os meninos, os meninos. Eu sou Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula de histologia animal é sobre o tecido nervoso e veremos as suas características, né? Seus tipos celulares, porque vocês só acham que tem neurônio, é só o neurônio, impulso nervoso. Tem outras células e veremos as funções, né? Então, olha só, isso aí é um esquema estrutural do sistema nervoso, tá bom? E aí, deixa eu diminuir um pouco aqui. Repara que o neurônio está aqui, né? Procurar aqui. Aqui, o neurônio está aqui, tá vendo? Tem outro aqui ao lado. Mas e essas outras células, né? Tá vendo? Olha só, nós temos aqui uma célula chamada micróglia, que é essa pequenininha vermelhinha aqui, tá vendo? Tem duas até. Ó. Essas células microgliais, elas não transmitem impulso nervoso, elas não são geradoras de impulso nervoso. Essa função é apenas do neurônio. Mas elas são importantes para defesa imune. Elas são um tipo de macrófago. Macrófago é uma célula de defesa, né, rica em lisossomos, fazem fagocitose de invasores. Então essa micróglia, essa célula vermelhinha, ela tem essa função de defesa imune, né, de capturar antígenos que penetram no tecido nervoso, tá bom? E aí tem outra aqui, ó, essa verdinha, astrócitos, que lembra astro, né? Que é essa verde aqui, essa célula aqui, ó. Essa astrócito, repara que ela fica grudadinha, ó, ela tá até abraçadinha aqui com o vaso sanguíneo, tá vendo? Esse vermelho é um vaso sanguíneo e aqui embaixo são as hemácias. Então, já deu para reparar qual é a importância dessa célula chamada astrócito, né? Que fica abraçadinha aos vasos sanguíneos e também em contato com os neurônios. Pessoal, nutrição, oxigenação, ela pega os nutrientes que passam aqui na circulação arterial e manda para os neurônios. Então, a importância dessa célula astrócito é a nutrição. Tem as células ependimárias, que são essas células aqui em rosinha. Essas células, elas são células de revestimento, como dá para observar, né? Elas formam um tapete, elas isolam, elas revestem o tecido nervoso, tá bom? E o tecido nervoso compõe uma parte do sistema nervoso, porque o sistema nervoso ele é formado pelo central e o periférico. O central inclui cérebro, cerebelo, a medula, né? E o periférico, os neurônios. Esse conjunto todo forma o sistema nervoso, mas por enquanto estamos só num primeiro nível, que é o tecido nervoso e suas células, tá bom? E aí, por último, aqui os oligodendrócitos, são essas células vermelhinhas, ó. Vermelhas. Calma, gente. Gente, eu posso errar também, gente. Eu sou uma pessoa humana. Pessoa humana. Essas células azuisinhas aqui são os oligodendrócitos. Repare que eles envolvem mesmo esse prolongamento do neurônio aqui, ó. Tá vendo que aqui dentro tem uma região que é um prolongamento do neurônio? O neurônio está aqui, ele vai prolongando para cá. Esse prolongamento a gente chama axônio, né? E ele é embalado, ele é envolvido por essas células azuisinhas, como vocês estão notando. Então a função não é nutrir, não é defesa imune, como vocês estão notando, a função é isolamento elétrico. Esse eletroisolamento contribui para a velocidade do impulso nervoso. Olha que interessante a integração funcional entre essas células do tecido nervoso, não é? E olha só, e aqui está mostrando um corte histológico, né, do tecido nervoso. Repare que aqui a gente viu um neurônio, ó, esse aqui é um corpo celular do neurônio. Ah, mas eu quero ver o axônio, eu quero ver os prolongamentos. Aqui é um corte, pessoal, que não está incluído o axônio e as outras ramificações do neurônio. A gente só vê o corpo celular, né? A parte central, a parte nuclear do neurônio, tá vendo? A sede, tá vendo? Aqui tem outra, aqui tem vários, tá vendo?
Mas envolvendo esses neurônios, a gente tem células gliais, ó, do tipo satélite, que são chamadas, né? Essas células gliais, elas ajudam a compor a estrutura do tecido nervoso, né? Essa organização estrutural, tá bom? É só para vocês enxergarem mesmo como que as coisas se organizam, não é? É muito interessante, pessoal. Ninguém sai, gente. E aí, ó, aqui que eu quero te apresentar o neurônio. Vamos por parte, gente. O neurônio, ele tem essa região aqui, ó, onde tem um núcleo, tá vendo? Aí, ó, essa região aqui é chamada corpo celular. O corpo celular é uma sede, é uma região que tem um núcleo com material genético, né? A maioria das organelas ficam aqui. Aí, né, vamos supor que esse neurônio seja de um cachorro. Se for de um cachorro, sabe quantos cromossomos vão ter aqui dentro? 78, que é o número cromossômico do cachorro. Ninguém tem que saber, gente, mas é só vocês saberem que os neurônios são células normais. Elas são geneticamente iguais à do olho, à do fígado, da pele, à do osso. São células idênticas a qualquer outras geneticamente, porque viemos de uma única, né? Lá na embriologia que chama zigoto. Então todas as células que vêm do zigoto são iguais, olha. Né? Então, se esse neurônio fosse do ser humano, 46 cromossomos. Se fosse do boi, 60 cromossomos. Ah, mas se a gente vem do zigoto e todas as células são iguais, por que elas são diferentes funcionalmente e estruturalmente? Ah, aí vem a diferenciação celular durante a embriologia. Cada célula vai sofrer no seu destino celular a partir daquela célula tronco embrionária. E os neurônios atingem um alto grau de especialização celular. Porque transmitir impulso nervoso não é para qualquer célula, não. Impulso nervoso é chique, igual a contração muscular, né? O corpo celular, ele tem uns prolongamentos, vocês estão notando aí, ó, que a gente chama dendritos. Esses dendritos, olha que interessante a evolução. São ramificações que se projetam. Então é por ali que chegam os estímulos, pessoal. Os estímulos sensoriais, sejam mecânicos, químicos, físicos. É cheiro, dor, temperatura, frio, sabores, odores. Entendeu? Os dendritos, eles são antenas neurocaptadoras. Os dendritos recebem os estímulos do ambiente, ou os hormônios, ou os sinais químicos, elétricos, físicos, térmicos, mecânicos. Gente, é muito legal. E aí tá, os dendritos pegam as informações e mandam aqui para o corpo celular. Olha o prolongamento aí, ó, chamado axônio. Axônio vem de uma origem etimológica, né, que significa axial, eixo, né? E é mesmo, o axônio, ele é formado por um prolongamento, tá vendo? Esse prolongamento tem é como se fosse um fio encapado. Essa capa é mielinizada, é uma bainha de gordura que forma um eletroisolamento. Olha que interessante. O neurônio, então, portanto, é um fio encapado com lipídios isolantes. Para que vocês vão ver já já. E tem essa terminação aqui, ó, essa região final aqui do neurônio, em contato com o músculo. Aqui embaixo seria a região muscular. Então, o que esse neurônio está fazendo? Ele está levando informações aqui para o músculo, para esse músculo contrair, para sua língua mexer, para o seu pelo arrepiar, para sua glândula salivar, para a perna mexer, o olho mexer. Pessoal, as contrações musculares, elas são neurologicamente controladas. Por isso que lesões no sistema nervoso, a pessoa não consegue mexer os músculos da perna, por exemplo, né? E aí, ó, aqui, olha que imagem, essa micrografia impressionante, pessoal. Aqui está mostrando um axônio cortado transversalmente, então ele está saindo da tela, tá bom? E aí, aí você fala assim, mas o que é isso aí, esse monte de camadinha? Então, repetindo, é como se você cortasse um tubo e olhasse o tubo, né? Assim, cortou o tubo e está olhando ele assim. E isso aqui é dentro do neurônio, isso aqui é o citoplasma do neurônio, tem até uma mitocôndria aqui, ó,
Tá vendo? Agora, sabe essas camadas aqui? Isso aqui são camadas da célula que acumula gordura, a célula da bainha de mielina. Olha o núcleo dela ali. Tá vendo? Então, ela forma essas multicamadas de membrana, como se fosse como se você pegasse uma toalha e enrolasse a sua mão, enrolasse. O seu braço seria o axônio e a toalha enrolada várias vezes seria essa célula que envolve o axônio, ao núcleo dela. Para que isso tudo? Vou te falar agora. Olha só, gente, ninguém sai. Tá vendo aqui o neurônio? Tá vendo? Você tá vendo o impulso nervoso passando ali? Não? É claro, gente, porque o impulso está passando rápido. Tá seguindo. Tá vendo o impulso nervoso passando rapidinho aqui? Gente, o neurônio não fica rodando não, tá? Isso aqui é só para ficar chique. Aí, ó, repara o corpo celular aqui em cima, cheio de dendritos ramificados. E aqui esses gominhos são células isolantes, cheios de lipídio, que formam essa bainha de mielina. E aí o impulso nervoso... Aí você fala, mas tá muito rápido, o impulso nervoso tá passando muito rápido, essa bainha de mielina, o que ela faz? Não tô entendendo. Agora, olha aqui, gente. Olha aqui sem ela. Aqui é sem ela. Esse neurônio da esquerda, ele está desencapado, desmielinizado. Então, o que acontece? O impulso nervoso fica mais lento e nem chega até no final, ele se perde. Há muitas doenças que desmielinizam o neurônio. O neurônio perdendo essa capa, essa bainha de mielina, ele fica menos eficiente na geração e condução do impulso elétrico. Aí o impulso elétrico não chega no destino, a pessoa vai tendo paralisias, né? Há muitas doenças genéticas que causam esse desencapeamento do neurônio, tá bom? Então a função da bainha de mielina, como vocês estão notando aqui no neurônio da direita, é aumentar a velocidade de propagação do impulso. Muito legal, gente. Ninguém sai. E aí, ó, olha o que acontece então. O neurônio, aqui está o corpo celular com os dendritos. Olha o sentido do impulso, ó. Um impulso chegou aqui, né? Um estímulo, quer dizer, um estímulo mecânico, físico, cheiro, temperatura, sabor, odor, alguma pressão, algum contato mecânico. Aí os neurônios do nariz, da língua, do olho, da pele, né? Pegam essa informação, esse estímulo, e aí acontece o impulso nervoso, tá vendo? Aí você fala assim, o impulso nervoso, olha, ele vai dando uns estalinhos, aí chega no músculo, olha o músculo contraindo. Aí seu útero mexe, sua perna mexe, sua língua, seu olho, né? Mas olha, tá vendo esse verdinho aqui? Esse verdinho que são as células ricas em lipídio, que formam uma bainha de mielina. Então esse verde é a bainha de mielina, como eu já falei. Mas por que o impulso acontece assim, olha, tá vendo, ó, em segmentos, ó, por que ele acontece assim em saltos, tá vendo? Não devia ser tudo completo? Por que tem essas falhas, né, gente? Olha que interessante, gente. Pessoal, não podia ser tudo isolado. Você não poderia fazer esse fio ser totalmente isolado. Tem que ter umas falhas. Para quê? Vão entender. Olha só. Aqui está o corpo celular, tá vendo? Ah, pessoa está na frente, sai da frente. Calma, gente. Aqui você está vendo o corpo celular. Olha o núcleo lá dentro. Esse corpo celular é rico em dendritos, tá vendo? Ramificações de captura de estímulos, né? Aí, aqui o axônio, que é esse prolongamento amarelinho aqui dentro. Esse é o axônio. Ele é formado por essas células chamadas Schwann, que é o cientista que descobriu essas células, né? Ricas em lipídios. Essas células formam um isolamento, formando a bainha de mielina que está aqui em inglês. Mas por que essas falhas, né, gente? Que o Ranvier descobriu, ó, a gente chama nó de Ranvier, esses nós de Ranvier. Tá vendo ela aqui a falha? Aqui tem uma célula de Schwann, aqui tem outra. Ah lá, a camada da toalha que eu falei em volta do seu braço, ó. Aqui tem um axônio amarelinho e essa célula de Schwann, ela forma multicamadas. Olha o núcleo dela ali. Isso forma realmente um isolamento. Só que não podia ser tudo isolado, gente. Porque senão o impulso não ia acontecer. Vocês vão entender já já. Calma, gente. Povo impaciente. E aí, eu vou te contar a função desse nó de Ranvier, já já. Então, vamos ver?
Olha o que acontece. Que isso, gente? Aqui que bonitinho, ó. Você tá vendo tudo positivo do lado de fora? Ó, e negativo do lado de dentro? Mas repara que tá invertendo, ó. Repara que os positivos tá ficando negativo, ó. E o negativo tá ficando positivo. De novo. Repara que o positivo vai ficar negativo, ó. Ficou. Aí aqui na frente era positivo, ficou negativo. Repara que as cargas estão se invertendo. E você tá vendo o que acontece em mini regiões, em microambientes, ó. Tá vendo? É exatamente naqueles nós de Ranvier. Sabe essas trocas de cargas? Tá vendo? Ó, aqui vai acontecendo em saltos. Igual a seta está interrompida. É assim mesmo. Tá vendo? Acontece no primeiro momento, depois no outro, no momento seguinte. Essas inversões de polaridade acontecem exatamente nesses nós de Ranvier. Aí você fala assim, mas neurônio tem carga, virou campo elétrico? Sim, o neurônio forma um campo elétrico. É um impulso eletroquímico. E agora eu vou te explicar como que esse impulso elétrico acontece. Como que ele é gerado, de onde que surgem essas cargas, tá? Pessoal, o peixe elétrico, por exemplo, ele é tão interessante que ele adquiriu, né? Houve uma aquisição evolutiva, no caso do peixe, na linhagem evolutiva dele, ele é capaz de gerar esse campo eletroquímico a 600 volts, ele mata um predador, por exemplo, ou um ser humano, né? Então, vamos ver? Olha aqui. Aqui a gente está notando, por exemplo, uma pessoa, um perfil, né? E aqui é a região nasal. Então, por exemplo, odores que penetram na região nasal vão estimular quimicamente os dendritos do neurônio da mucosa nasal. Caraca! Mas vamos supor que você comeu alguma coisa. A química dos alimentos vão neuroestimular as papilas linguais e essas papilas, através de terminações, vão levar essa interpretação do sabor lá para o sistema nervoso, para você entender se está azedo, salgado, doce. Mas, pessoal, o cheiro e o sabor, eles não vão no cérebro para você interpretar. Quando você sente um cheiro de um perfume, o perfume não vai lá não, hein? Quando você come um alimento, o alimento não vai no cérebro para você interpretar o sabor, não. Quando você escuta um som, o som não vai lá no cérebro, não. Gente, o que acontece é que esses estímulos sonoros, químicos, físicos, térmicos, eles estimulam terminações nervosas e esses estímulos mecânicos, químicos, físicos, eles se bioconvertem em eletricidade, gente. Aí sim a eletricidade aciona determinadas regiões no cérebro e a gente interpreta o sabor, o salgado, o doce, o amargo, o cheiro ruim, bom, agradável, se está quente, frio, se doeu, entendeu? Que os estímulos do ambiente, os estímulos que o nosso corpo recebe via neurônios sensoriais são quimio-convertidos em eletricidade. Gente, é muito legal, gente. Então vamos ver como. Olha só. Aqui tem um corpo celular do neurônio com seus dendritos e aqui o axônio com a bainha de mielina amarelinha. Vocês já sabem. Ah, agora você está entendendo, gente. Agora você está entendendo. Deixa eu trazer mais perto aqui, gente. Precisa você me enxergar, gente. Aqui você está notando um sódio e potássio? Então, pessoal, agora eu vou te explicar a origem dessas cargas elétricas. Ela é química. Por isso que eu fiquei usando o termo eletroquímico, porque você tem íons envolvidos nessa geração de um campo elétrico neuronal. Então, sabe em condições de repouso que o neurônio não está funcionando? Tem uma grande concentração de sódio externo. Então, a carga externa ao neurônio fica toda positiva, tá vendo? Lá dentro fica negativo. Aí você fala assim, mas eu não estou entendendo. Se o potássio é positivo, por que lá dentro é negativo? Tinha que ficar positivo fora, positivo dentro. Gente, é porque eu concordo, ambos são cátions. Mas você tem muito mais sódios do lado de fora do que potássios do lado de dentro. E é uma desproporção de 3 para 1. A cada 3
sódios que são mantidos lá fora, um potássio é mantido lá dentro. Então é uma desproporcionalidade catiônica. Repetindo, você tem um acúmulo de sódio do lado de fora que positivam o lado externo do neurônio. Você tem potássio do lado de dentro, mas você tem muito mais ânions e proteínas negativas que acabam tornando o interior do neurônio negativo. Então o neurônio ele fica polarizado, ele fica com cargas do lado de fora e do lado de dentro diferentes. É um verdadeiro campo elétrico, isolado pela membrana lipídica. Olha o lipídio aí, ó. Tá. Mas quando o impulso chega, você sentiu um cheiro, ou alimentou, ou alguém encostou em você e tal, acontece uma inversão de cargas. Olha a imagem de baixo, tá vendo o sódio entrando para o neurônio? E esse influxo de sódio, juntando com os potássios, acaba positivando lá dentro. Só que olha o que acontece. Se o sódio entrar, vai faltar cátions lá fora, né? Aí a carga fica negativa. Olha que interessante. Só que o que acontece? Isso aqui é no momento que o impulso está passando. Mas o neurônio ele não fica excitado o tempo todo, né? O impulso passou aqui, mas no instantinho esse sódio é bombeado para fora, o potássio é bombeado para dentro, reconstituindo a carga elétrica, positiva fora e negativo dentro. Aí o neurônio volta em repouso, aguardando um novo impulso. Entendeu então por que o impulso fica passando assim, pessoal? Olha, ele fica passando assim em saltos. Ó. Aqui, nesse momento está acontecendo a bomba só de potássio, ó. Repetindo, ó. A bomba só de potássio, bomba só de potássio, bomba só de potássio. Essa bomba, ela que cria esse salto eletroquímico ao longo do axônio. Por isso que eu falei que a bainha de mielina não poderia ser contínua, porque senão aquela bomba eletroquímica não aconteceria. Então o impulso não teria um reforço ao longo do axônio, tá? Pessoal, é como se, por exemplo, eu pegasse uma corda e... Sabe aquela brincadeira que você pega uma corda e faz assim até a onda chegar lá na pessoa e a pessoa vai e devolve a onda para você? Sabe aquela brincadeira com a corda que você fica fazendo assim? Mas se a corda for muito grande, você teria que fazer uma força muito grande, né, para a onda chegar lá no outra extremidade. Então, o que a evolução fez? A evolução fez assim, ao invés dela fazer um grande neurônio, ela fez neurônios menores, porque aí o neurônio faz um impulso elétrico, aí para ele não perder força, tem um outro neurônio ali na frente. Aí um outro neurônio ali na frente reforça esse impulso eletroquímico, né? E aí tem um outro neurônio seguinte. De neurônio em neurônio, o nosso corpo é capaz de sentir, por exemplo, um pernilongo que pousou lá no seu pé. No instantinho, esse estímulo do pouso do pernilongo, às vezes as asinhas dele ao baterem perto da sua pele, faz um ventinho, vamos dizer assim. Ele mexe com o ar em volta do pé. Aí você está deitado, você sente tipo um ventinho, né? E quem tem pelo, amplia o poder sensorial. Aí você vê que pousou alguma coisa ali. Aí você fala assim, nossa, mas o pernilongo é tão levinho para você ver. E aí de neurônio em neurônio, de neurônio em neurônio, o estímulo do pernilongo lá no pé chega ao sistema nervoso. Porque se fosse um neurônio compridão até chegar no cérebro, você ia perder a perna e não ia sentir dor, por exemplo. Estou exagerando, né? Porque teria que ser um estímulo muito forte, né? Muito grave. Agora, como é de neurônio em neurônio, neurônio em neurônio, basta um pequeno estímulo, que há reforços entre os neurônios para chegar até no sistema nervoso e a gente interpretar aquele estímulo. Você não teria uma grande corda, você teria cordas pequenas com pessoas entre elas. Então, eu tenho uma corda até ali, eu faço uma pequena força, a ondinha chega ali. Mas aí tem outra pessoa ali que faz uma outra forcinha e chega lá. Entendeu? De corda em corda, de corda em corda, a onda caminha grandes distâncias. A onda na corda. Imagina agora no neurônio, uma onda elétrica. Muito legal, gente. Continuando então, gente. E aí, ó,
Agora eu quero te mostrar então. Você viu que o impulso ele chega no músculo, ó, o músculo vai contrair, ó. Olha lá, contraiu o seu útero, mexeu o seu bíceps, seu rosto, você fez fisionomias, a glândula salivou, ou a glândula soltou a lágrima, né? E aí vamos ver o negócio? Essa regiãozinha aqui, ó, o que acontece nessa região entre o neurônio e o músculo? Pode ser entre neurônio e neurônio também, tá? Você tá vendo essas regiões aqui, ó? Aqui tá mostrando umas vesículas, umas bolas. Isso aqui, gente, é um terminal do neurônio anterior. E aqui de baixo é um terminal pós-sináptico, porque essa região a gente chama sinapse. Lembra que eu apresentei logo no início? Sinapse é uma região interneural ou neuromuscular, igual está mostrando na imagem. Sinapse é um espaço químico entre neurônios ou entre neurônio e músculo. Mas o que acontece nessa sinapse? Como vocês estão notando, vesículas contendo alguma coisa são liberadas aqui, e aí para estimular o neurônio seguinte. O pessoal sabe o que são essas estruturinhas amarelinhas aqui em esquema? Neurotransmissores. Adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina são neurohormônios, neurotransmissores que o neurônio excitado libera para estimular o neurônio seguinte ou a célula muscular. E aí tem a resposta. Ou uma resposta elétrica, se for o neurônio seguinte, ou uma resposta muscular, se for, ou uma resposta mecânica, se for muscular. Ah, gente, ó, para, ninguém sai. Muito legal, muito legal. Há muitos inibidores dessa sinapse, né? Venenos, anestésicos, e aí os neurônios não se comunicam, nem entre eles, nem com o músculo, aí dá paralisia, né? Muitos venenos aí de animais peçonhentos fazem isso. Aí o animal, a presa envenenada, não consegue caminhar ou respirar e morre, né? Ai, gente, que legal, né? Ah, que interessante, ó. Aqui é o neurônio de cima excitado. Aí ele vai e libera o neurotransmissor, ó. Ah lá, aí o neurotransmissor Vamos ver de novo, ó. Quer ver? Ah lá, ó. A vesícula libera o neurotransmissor, tá vendo? O neurotransmissor acopla-se a um quimiorreceptor, a uma proteína receptora do neurônio seguinte, aí faz a função. Aí para o neurônio não ficar excitado o tempo todo, há um recolhimento dessas vesículas. Olha, uma reciclagem lá, ó. O neurotransmissor chegou, estimulou o neurônio seguinte está aqui embaixo. Aí fez a função elétrica ou mecânica, aí ele é recolhido, olha, que interessante, para recompor novas vesículas. Ah, gente, é muito legal, né? E aí, sabe o que eu queria apresentar para vocês? Nada, porque acabou. Pessoal, então o que nós vimos na aula de tecido nervoso? As células do tecido nervoso, a micróglia, o oligodendrócito, a célula de Schwann, né? O astrócito. E aí nós vimos também a geração e a condução do impulso eletroquímico pela bomba sódio-potássio. E com detalhe da sinapse, que é um espaço químico entre neurônios ou entre neurônio e músculo. Obrigado, pessoal. É isso aí. Ó, até a próxima.